e em termos de desenvolvimento e cognitivos. Portanto, vamos só aguardar que ela entre aqui. Vamos lá ver. Ela é proprietária da conta Cura com Livros. Está aqui. Exatamente. Olá! Olá! Já está! Sim, estamos os dois de verde. Hã? Estamos as duas Estamos os dois de verdes! verde. Mostra aí! Foi a combinar, estás a ver? Diz isto, desculpa. Foi a combinar. Sim, até parece que combinámos, mas não. Então, como é que estás? Está tudo bem, está tudo bem. Semi de férias, semi a trabalhar, sabes que está no Algarve é assim. Ah, pois. Não, Sim, eu também é estou de férias. Já faltam mais. mais de férias. Eu férias ainda não fui, nem estou, mas vou tirando assim uma tarde, uma manhã, um dia, assim de vez em Uhum. quando, porque agora com o lançamento do projeto, sabes, muito trabalho. Tu também Sim, deves estar assim, não é? sim. Tem sido um ano muito, muito trabalho, sim. Pois é. Então explica-me lá, já te apresentei, já Ah, foi, expliquei ok. desde a altura de livros infantis, certo? Posso dizer assim? Sim, E podes dizer. ilustradora. E ilustradora. Sim, também. Sim. Pronto. Que faz uns livros lindos, maravilhosos, com uns desenhos fantásticos. Obrigada. É verdade, mesmo espetacular. E então, pronto, fala-me só um bocadinho para eu entender em termos das histórias que escreves, que tipo de histórias e porquê. Uhum. Então, olha, vou tentar assim resumir aqui para também não demorarmos muito tempo aqui nesta live, não é? Então, olha, comecei o meu processo de despertar em 2018 e na altura eu deixei uma carreira na área das análises clínicas, uma carreira de 6 anos, e fui trabalhar numa empresa de software de cuidados de saúde. Ok. E depois, lembro-me que a experiência acabou por não ocorrer como eu tinha imaginado, mas durante depois esses 3 anos que estive nessa empresa, Ahm, frequentei um curso de ilustração, não era de ilustração, era de pintura abstrata com tinta acrílica. E essa experiência relembrou-me uma coisa que eu gostava muito de fazer quando era criança, que era desenhar. E então senti uma enorme alegria durante esse curso, e então isso inspirou-me a voltar à faculdade. E então fui estudar design. Ah, Então boa. depois eu acabei o curso em 2014. E na altura percebi que realmente tinha encontrado algo que realmente adorava fazer, mas no entanto não estava a ter o sucesso que eu merecia. Então, esse foi um dos grandes motivos que me fez iniciar o meu processo de desenvolvimento pessoal. E então isso foi em 2015. Depois, pronto, fiz diferentes formações, também fui estudando, tanto a nível, por exemplo, de Reiki, inteligência emocional, sagrado feminino, um, constelações familiares. E então, depois lembro-me que em 2019, entretanto, as coisas começaram a melhorar na minha vida, comecei a trabalhar na área do design, e comecei-me a especializar na área de ilustração, e depois estava a fazer um curso de ilustração, e uma colega minha disse-me que nesta escola onde nós estávamos, havia lá uma professora muito boa de escrita. E ela disse, experimenta fazer um curso de escrita, eu gostei muito do que já fiz, e eu decidi experimentar. E então fui fazer um curso de escrita para a infância, e realmente gostei muito da professora, e foi realmente um momento assim muito importante na minha vida, porque relembrei-me que também gosto muito de escrever, eu tive contacto com esse prazer que estava, digamos, um bocadinho adormecido em mim, e por outro lado, realmente essa professora mostrou-me o valor da minha escrita e o valor da minha mensagem. E a minha mensagem acabava por ser na área do desenvolvimento pessoal, porque é algo que é muito importante para mim. Então, como nós costumamos dizer, que a boca fala daquilo que o coração está farto, não é? E também nós escrevemos aquilo que nos preenche muito. E então foi assim que eu comecei a escrever as minhas histórias, depois a ilustrá-las,
E depois comecei a publicá-las no ano passado, há cerca de um ano atrás. Ah, ok, muito bem, muito bem. Então, do que é que falam as tuas histórias? Quais são os valores que falas nas tuas histórias e porquê é que tu achas isto realmente importante? É assim, tem a ver com o meu percurso, não é? Porque realmente este meu caminho, aquilo que eu fui descobrindo, fui aprendendo, fui colocando em prática, mudou a minha vida. E então eu pensei, se mudou tanto a minha vida, é possível mudar muito mais a vida das crianças, não é? Porque as crianças, por exemplo, por vezes usamos aquela metáfora, não é? Só como esponjas, absorvem muito o exterior, não é? E então a aprendizagem tem um impacto muito mais rápido e eficaz. E então, Claro, nos meus livros, eu falo sobre a questão da aceitação, das crianças aprenderem a aceitarem-se como são, de desenvolverem o seu poder pessoal, de acreditarem em si próprias, também de agirem com coragem, agirem a partir do coração, boa. aprenderem a escutar o coração, não é? E depois agirem em conformidade com isso, também conectarem-se ao mundo espiritual, ao divino, e então são sobretudo estes temas que eu retrato nos meus livros. Pronto, tem a ver muito com os valores delas, não é? Para elas se autovalorizarem. Sim, 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 questão da autoestima, sim, sim. Sim, muito bem, muito bem. E diz-me uma coisa, os livros são para várias idades. Sim, Tens sim. vários, não é? Sim, tenho alguns que são dos 5 aos 10 para essas crianças dos 5 aos 10 anos, e outros que mais a partir dos 10 12 tenho dois livros Adolescência. juvenis. Uhum. Muito bem. E então, esses dos 5 aos 10, o que é que me tens a dizer em relação, por exemplo, aos valores que elas podem ir lá buscar para além de autoestima, se calhar, outros valores que me possas aí enumerar qual seria o motivo que vais dar agora, por exemplo, a uma mãe que nos esteja a ouvir aqui, que tenha uma filha, como é o meu caso, não é? Que eu já comprei os livros, mas como é o meu caso, tenho uma filha de 5 e uma de 7. O que é que tu achas que lhes iria fazer bem a elas eu ler essas histórias? Olha, é assim, por exemplo, tenho um livro que se chama Os Gigantes. E esse livro é um livro que retrata um caso de bullying, e então, ao longo da história, o menino da história vai aprendendo a aceitar-se como ele é. Depois, vai aprender também a valorizar-se, não é? Então, isso é um livro que tanto funciona bem com crianças, para crianças que estejam mais suscetíveis, não é? Se sofrerem de bullying, como para as outras crianças, para elas começarem a Que aprender não a terem sofrem. exato, a terem empatia Exatamente. também em relação aos meninos que sofram, às meninas, e também que as possam ajudar, não é? Então, por exemplo, esse é um tema que eu abordo num dos meus livros. O que é que tu achas de histórias como. Gostava de saber a tua opinião. De histórias Sim, sim. como O Capuchinho Vermelho e O Lobo Mau. Qual é a tua opinião? É assim, a história dos contos de fadas é assim. Essas histórias, não é, no início, tinham o propósito de serem para a comunidade, não é? Tanto para crianças, quando foram criadas, não é? Tanto para crianças como para adultos. Depois Exatamente. houve ali uma fase que se começou a infantilizar um bocado as histórias para destiná-las apenas às crianças, não é? E então, algumas das ideias que estavam por trás dessas histórias perderam-se por vezes nesse percurso, percebes? Sim, sim, sim. E então, em alguns casos, temos alguns contos que ficaram muito infantilizados. No caso desse conto do Capuchinho Vermelho, é assim, também há diferentes readaptações, não é? Do Capuchinho Amarelo, e existem imensas. Na história original, Desculpa. o Diz-me. propósito Da da, história da original? ideia, o propósito da ideia original, né, também, tanto que a história original, mesmo desse conto, é uma história. Aliás, depois eles tiraram essa parte, não é? Porque na história original, até depois a criança deitava-se com o lobo. Então havia ali aquela parte, digamos, um bocado sexual, não é? E depois, pronto, o tal capuchinho vermelho representa, não é? O vermelho da menstruação, que a criança é suposto, não é? Transitar
do estado infantil para o estado, né, de adolescente, não é? Havia ali um conjunto de ideias que se queriam Olha, que eu não abordar. sabia disso, eu não sabia disso. Olha, estás-me a dar aqui uma novidade, não sabia mesmo. Ok, Era. muito bem. E então o vermelho E era eles é usado que muito. transformaram a história, foi isso. Sim, foi-se transformado, partes foram sendo retiradas da história, não é? E também, não é? Havia aquele propósito da lição da história, não é? A criança não se meter com estranhos, porque se meter com estranhos, não é? O lobo, não é? Vai acontecer coisas más e não sei o quê. E eu acho que por um lado tudo bem, nós devemos realmente mostrar obstáculos e conflitos nas histórias, não é? Mas também, nesse caso, nem sequer é muito a menina que resolve depois o problema, né? Depois aparece o caçador, não é? Ou seja, Está aqui uma pessoa a perguntar como é que foi encontrar-se nesse caminho, trabalhar com livros para crianças, tipo o teu sentimento ao ouvir que as crianças ouviram e leram as tuas histórias. olha, eu fico muito feliz sempre que recebo feedback positivo, não é? Porque realmente o meu objetivo é realmente que as crianças se desenvolvam de melhor forma, tenham acesso a outro tipo de ideias, que, por exemplo, que nós não tivemos no nosso tempo, não é? A ideias que nos ajudem a empoderar, porque estávamos a falar do Capuchinho Vermelho. Nessa história do Capuchinho Vermelho, não é? Ela porta-se um bocadinho mal, não é? Digamos na história, depois vem o caçador caçá-lo, ou seja, não vejo que seja um caminho de empoderar a personagem, não é? Na minha Claro, opinião, claro, ela, claro. pronto, não é? É um bocado ali vítima das circunstâncias, não é? Pronto. E então eu acho que é importante nós darmos histórias que ajudem as crianças a empoderarem-se, pronto. Elas, Claro, é claro, é importante fundamental, haver claro. conflitos, não é? Obstáculos, mas também ajuda elas a perceberem o que é que podem ultrapassar isso, não é? Acho que é importante passar esse tipo de mensagem. Pronto. A minha opinião é assim, em termos de sono, as histórias que são como o Capuchinho Vermelho, que há o Lobo Mau, outras, por exemplo, os 101 Dálmatas, várias histórias onde aparecem os mauzinhos, o que nós Pois. aconselhamos no sono é realmente não lerem esse tipo de leitura antes de dormir. Porque muitas vezes os pais não sabem porque é que os filhos têm pesadelos e é simplesmente pelo tipo de história que os pais contaram antes da criança ir dormir. Porque aquilo, a última coisa que fica gravado no nosso cérebro é a última coisa que aconteceu durante a noite, não é? Vai ficar no nosso inconsciente. E o que é que vai acontecer? Provavelmente vai ter pesadelos com aquilo. Não vos acontece, por exemplo, não nos acontece a Sim, nós, sim, acontece muitas vezes, estamos a ler qualquer coisa, ou estamos no telemóvel a ver óbvio. qualquer coisa, ou a pensar num problema qualquer. E vamos dormir, às vezes até acordamos à meia-noite a pensar nisso. Ou de manhã acordamos e até tivemos um sonho ou um pesadelo sobre aquilo que estávamos a pensar mesmo antes de dormir. Por acaso li um livro há uns meses atrás, já nem lembro qual era o título do livro, mas lembro que o autor é o Matthew. Matthew é um livro ligado ao sono, que é Porque Dormimos. E ele dizia lá no livro, que achei super engraçado, que estávamos a contar a história, não é? O livro dele, porque iria ser a última coisa que nos íamos lembrar. E Pois. por acaso nunca mais me esqueci disso e realmente é verdade. Se vamos ler uma história para as crianças do Lobo Mau, a criança vai se lembrar do Lobo Mau. É como ver filmes ou desenhos animados. Aqueles desenhos animados, agora está a melhorar, está a melhorar. Tem desenhos animados mais... com mais mensagens, que é exatamente o que as tuas histórias querem falar, é das mensagens positivas, não é? Dos Sim. valores das crianças. Muitas vezes elas refletem-se naquilo que estão a ler. Realmente, isso faz sentido, não é? Esse género de histórias como tu escreves. Porque quando são histórias de lobo mau, elas adoram histórias das fadas, das princesas, mas há sempre um vilão no meio da história. E depois vão sonhar com aquilo. Então, o que nós aconselhamos é realmente, quando vão ler uma história à noite, ler uma história mais positiva, que não fale tanto do lobo mau e do capuchinho vermelho com o lobo mau, ou então da Cruella dos 101 Dálmatas, ou então da madrasta má, e essas coisas todas, para não irem para a cama e sonhar com isso.
Pronto, é o Sim, que faz muito sentido, faz sim, faz mesmo muito sentido, não sentido. é? E Sim, então, faz... outra das particularidades eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tenho lido, ainda não comecei a ler os teus, porque estamos a acabar uma coleção de outros livros que também que falam de valores e Uhum. de sentimentos, aceitar os nossos sentimentos, aceitar como nós somos. Por acaso acho isso fantástico. E elas adoraram essas histórias. Porque tinha perguntas nos livros e os livros perguntavam-te, e a ti? Tu sabes quais são os teus sentimentos nesse momento? O que é que tu sentes? E eles depois tinham que responder, elas no meio da história tinham que me responder, que era eu que estava a contar, o que é que elas Pois, pois. sentiam no momento daqueles. E então Uhum. interagiam na leitura comigo e realmente achei que era aquele género de livro que eu queria ler para elas à noite, porque vão dormir com uma coisa boa na cabeça. Sim, E sim. agora eu só procuro esse género de livro. Portanto, os teus são esse género de livro e adorei, não é? Identifiquei-me logo, porque, porque acho que neste momento nós temos que fazer isso com os nossos filhos e Eu acho que sim. consciencializá-los com o mundo que aí vem, não é? Depois a importância de. Está aqui uma pergunta: alguns pais já reclamaram das tuas histórias ou dizer algo desagradável para você? Como é que você agiu? Portanto, se alguma vez Bem, algum pai. Duvido, porque as tuas histórias ainda são. não, não, ainda não. Não, não. As tuas Ainda histórias não. não. Gosto muito, sim. Gosto muito. Olha, Então, vou mas dizer queres. beijinhos. A Eduarda estava tá aí, não estava a vê-la. Beijinhos, Eduarda. Então, é assim, em termos da importância das histórias para o sono, é fundamental. É uma atividade de conexão entre mãe, ou pai e filhos. Uhum. É uma atividade de relaxamento antes de ir para a cama e faz parte do ritual de sono que deveríamos fazer todas as noites antes dos filhos irem dormir. Que é um ritualzinho em que a criança começa a saber que está na hora de ir dormir. E uma Uhum. das coisas realmente que aproximam os filhos dos pais é a leitura, faz muito bem ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento da criança, não é? Principalmente quando ela entra para a escola e começa a desenvolver a leitura, é fundamental, até porque vai aprender novo vocabulário. E depois é tal parte de ajudar a entrar a melatonina no relaxamento para dar entrada à noite e conseguir dormir Uhum. com mais calma e também para fazer uma pausa em relação ao dia, não é? Porque Não acaba por disse. ser Sim, algo sim, mais sim. calmo, mais relaxante. Eu até aconselho nesses casos antes de começar a leitura, em fazerem o ritual com outras coisas, não é? Começar um bocadinho mais cedo, tipo meia hora antes de ir para a cama, começar a mãe a preparar ou o pai a preparar o ambiente da noite, um Uhum. banhinho, por exemplo, se for uma criança mais pequena, ou, por exemplo, uma massagem, e depois a criança interagir, por exemplo, vai apagar a luz, vai fechar as cortinas. Isto é o ritual do sono. E introduzir sempre uma leitura. Qual é a tua opinião em relação à leitura para crianças de 2 anos, por exemplo? Então, são crianças de 2 anos. Achas que a Isto é, leitura é importante? olha, isto é assim. Por acaso, há pouco tempo estava num grupo no Facebook e uma mãe me perguntou sobre a leitura, não é? Neste caso era para bebê, era para um bebê, o bebê dela. E é assim, o que se passa é que, aliás, por vezes não se sabe este tipo de informações, não é? Porque, por exemplo, existem alguns estudos que nos dizem que as palavras que o bebê ouve durante o primeiro ano de vida que vão ter depois um impacto no vocabulário que ele vai construir durante os primeiros 10 anos de vida. Ou seja, se ele ouvir mais palavras, vai ser positivo em termos do seu vocabulário Claro, posteriormente, claro, não é? claro. Então não há mal nenhum as mães e os pais começarem logo a contar histórias a eles, desde pequenos, desde bebés. Porque mesmo se a nível inconsciente eles não vão tipo expressar-se, não vão falar, não é? Mas a nível inconsciente vão receber essa informação, por isso pode-se sempre começar a contar. É assim, no caso dos meus livros, normalmente são contados a partir dos 4 anos. Normalmente tenho tido mães e pais que os contam a partir dos 4 anos, No mas é caso como eu dos te teus, digo, claro, claro, claro. tipo, são livros que têm mais texto, não é? Mas eu acho que é assim,
Acho que é uma atividade que deve começar logo desde que eles sejam pequeninos, pronto. Eu também concordo, sim, sim, sim. A partir do momento que eles já conseguem mexer naqueles livros mais grossos, vou dar um exemplo. A minha mais nova, que tem 2 anos e meio, sempre que eu vou ler a história às mais velhas, portanto andamos a falhar um bocadinho. Antes líamos todos os dias, religiosamente, porque a mais velha exigia mesmo, tem que ser, tem que ser. Mas como é verão, têm ido para a praia, estão mais cansadas, deitam-se um bocadinho mais tarde, assim, aquela meia horinha depois, e para mim não dá, porque depois ficam irritadas no dia a seguir. Então, sempre que o horário ultrapassa ali um bocadinho, já não dá tempo para a história. E agora no verão tem sido um bocadinho assim. E então, o que é que tem acontecido? A mais nova, quando eu digo, vamos ler então a história, ela é a primeira, não é que ela vai ouvir a história, ela está ali connosco, senta-se. Acredito que ela entenda uma parte da história, não como as mais velhas, nem sequer responda às perguntas que a gente faz no fim. Mesmo que sejam livros que não hajam perguntas, eu faço sempre perguntas. Então, o que é que acharam daquela personagem? Sim, engraçado, não é? Eu gostei muito da história e vocês, no final, faço sempre uma reflexão. Sim, fazes bem. E então, a mais nova é a primeira a chegar. História! Ela diz logo história! Isso é muito bom, assim. Encantada. Então acho que vai ser muito bom, porque quando chegar à vez dela de entender as histórias, e ela vai realmente captar e vai se concentrar de outra forma, vai ser muito bom. Sim, sim. É assim, às vezes quando eles são mais pequeninos, não é? Ela tem 2,5, pronto. Mas quando começar a ter mais anos, pronto, vai ter que às vezes ouvir mais do que uma vez a mesma história para compreender a história, não é? Mas já muito vai ouvir. Pois. Então depois. Veem os desenhos animados 20 vezes os mesmos, quando gostam. Acabam por depois ir compreendendo, assim, à medida que vão ouvindo mais do que uma vez, e às vezes vão depois interpretando de modo diferente, não é? Só ouvirem agora a história, interpretam de uma maneira, daqui a um mês ou dois já vão ter às vezes mais dados para refletir, então. Eles já têm filhos? Eu não tenho filhos, não tenho. Não tens filhos, muito bem. Então, quando tiveres filhos, vais ter muitas histórias que vais desenvolver até lá para eles contar. Sim, tenho já aqui um estágio grande de leitura para depois fornecer. Exato. E diz-me uma coisa, quais são os teus próximos projetos? Olha, neste momento estou a preparar uma masterclass que se chama 5 passos para melhorar a comunicação com as crianças para que se tornem mais autónomas. E então, esta masterclass vai ser no próximo domingo, à noite. Muito bem. Numa noite cheia. E então, esta masterclass vai falar sobre esse tema, sobre esses 5 passos que podem ajudar os pais e as mães a melhorarem a comunicação com as crianças. E depois também vou apresentar um novo programa, que é um programa. É um programa que eu fiz que vai ter uma parte para os pais e para as mães, em que eles vão trabalhar individualmente, e depois uma parte para as crianças, em que eles vão trabalhar com os filhos deles. Então vai ter 5 módulos, 3 para as crianças, esses módulos vão ter um livro, cada mês vão receber um livro, é um programa de 3 meses, e os 2 primeiros módulos para eles trabalharem algumas questões individualmente, porque eu acho que a comunicação realmente é uma coisa muito importante a nível depois do comportamento. E por vezes as próprias mães e pais têm, digamos, às vezes alguns bloqueios, não é? Em termos da estrutura familiar, em termos da ancestralidade, e então também é importante eles trabalharem essas questões para depois realmente poderem educar os filhos da melhor forma. E eu também acho, porque é assim, nós podemos querer, não é, semear sementes espetaculares nas crianças, não é? Mas só ver uma coisa em relação à mensagem que queremos semear, não é? E se melhora as hipóteses realmente aquela semente florescer, não é? Crescer e florescer bastante. Claro, claro. Isto é nesse sentido, porque eu realmente comecei a notar que às vezes existiam alguns desconhecimentos dos pais em relação a certas questões. Então isto é um programa que pretende colmatar, digamos, essa lacuna e então, pronto, ajudar realmente na educação, no crescimento das crianças. Muito bem, muito bem. Tens alguma questão que queres fazer? É assim, eu tinha aqui uma questão assim, pera aí, deixa-me ver se encontro. Já encontrei. Queria que nos explicasses, para quem nos está a ouvir, para quem não te conhece, explicasse um bocadinho em que consiste este teu novo projeto.
na O área do meu sono. projeto está ligado com o sono materno-infantil, mais precisamente numa visão de conexão e proximidade. No fundo, analiso, não é? Neste caso, analiso o estado emocional da mãe e da família num todo, desde a parte emocional, da parte psicológica, da parte física, até porque depois de um parto, não é? A mãe já passou por uma gravidez, depois tem um parto, muita adrenalina, um bebê que chora, um bebê que tem cólicas, um bebê que não dorme à noite e a mãe fica cansada, não é? O Paulo está a dizer olá, olá. E então fica cansada e provavelmente. Olá, Paulo. Eu tenho um menino. Tem um menino. Eu tenho um menino, já não me lembro se tem um aninho ou dois, já não me recordo bem. E então parte um bocadinho por isso. É primeiro ajudar a mãe para a mãe conseguir ajudar o seu bebê, não é? É dentro disso, porque é realmente importantíssimo a mãe estar bem para conseguir que o bebê esteja bem. E depois analisamos vários fatores no bebê, nas rotinas, ajustamos as rotinas, ajustamos o ambiente do quarto, o ambiente da casa e tentamos adaptar àquela realidade daquela família, daquele bebê e daquela mãe. Portanto, analisamos tudo num todo. Depois está um pouquinho ligado também à disciplina positiva. Tenho tirado várias formações na área da disciplina positiva, na área do sono, com vários tipos de abordagens em várias escolas. E em breve também vou lançar um curso para pais. Agora vou fazer um workshop em setembro gratuito para todos os pais que tenham filhos, de várias idades, que tenham problemas do sono, tanto a mãe como o pai, como a criança, como o bebê. Podem assistir ao workshop, vai ser uma hora por semana durante 4 semanas, é completamente gratuito. E pronto, vai ser no mês de setembro, ainda não tenho a data certa, mas depois vou anunciar entretanto. Está bem, sim. É uma excelente ideia. Realmente. Tens uma pergunta aí, Alexandra. Tens algum livro que não seja para crianças? Não, pois não. Não tenho. Não tens. Estás focada nas crianças e fazes muito bem, que elas precisam dessas histórias que falem de amor, que falem de valores, que falem de pensamentos, de consciência e de agradecimentos. Precisam mesmo disso. Muito bem. Olha, eu já não tenho mais perguntas. Não sei se aí o Paulo... Se tiverem alguma questão para mim, não sei quem é que está aqui, deixa eu ver agora. Tenho o Paulo... Bataglino, não sei quem. A Eduarda. A Eduarda tem mais alguma questão? A Isabel. Então, se calhar, vamos ficar por aqui, mas também podem depois comentar o post que nós respondemos. Eu vou publicar mais tarde, está bem? Mais tarde vou publicar. Já o Paulo diz que não. O Paulo tem problemas com o sono do seu filho. É filha, menino? Ou menina? É menino. É menino. Ainda bem. E eu depois, quando ler o teu livro às meninas, eu vou te dar um feedback e vou fazer um comentário sobre o livro, o que é que elas acharam, e eu vou pedir a elas a opinião e vou escrever exatamente como elas disserem, está bem? Bem, obrigada. Muito bem, então vá. Um beijinho. Muito obrigada, beijinho para ti. Olha, obrigada por teres aceitado o convite. Obrigada, beijinho. Diz. O que é que disseste? Desculpa. Estava só a dizer beijinhos para ti, obrigada pelo convite de fazermos esta live e beijinhos para todos que estão aí que estiveram a assistir-nos. Obrigada, beijinhos. Beijinhos.